Hoje falaremos sobre frequências sonoras. Então vamos aos nossos objetivos. Bom, qual que é o objetivo desse vídeo? Primeiro, determinar os limites da frequência audível pelos moradores da minha residência. E a minha residência mora comigo meu irmão menor, de 21 anos, eu, que tenho 23 anos, e meu pai, de 61 anos. É válido ressaltar que meu pai ele tem alguns problemas de audição e possivelmente devido à época em que ele trabalhou como oficial militar. Ele trabalhava com treinamentos de soldados em estantes de tiro e naquela época não se usava protetor auricular. Havia à disposição, porém não era comum utilizá-los. Segundo, definir a diferença entre intensidade sonora e a frequência. Mas isso também é propor uma atividade que, na verdade, é a própria atividade que está sendo realizada. E eu recomendo a minha sugestão e eu acho que possa ter um resultado muito positivo em aulas do formato EJA. Por quê? Porque no EJA a gente tem alunos com diferentes idades, incluindo pessoas mais velhas, que, por serem mais velhas, têm o aparelho auditivo um pouco mais danificado, por assim dizer. Um pouco menos sensível. E enquanto numa turma de ensino médio, na modalidade regular, acaba que são todos muitos jovens e vão estar com audição dentro da mesma faixa. Então, o efeito do teste auditivo não vai ter o mesmo resultado, porque vai basicamente todo mundo ouvir a mesma frequência. Qual foi o programa utilizado? Foi o Pyfox. Essa aqui é a interface básica dele. Ele é um medidor de... Ele utiliza o celular para trazer dados. A ferramenta que foi utilizada para esse experimento foi o gerador de tom. Ele basicamente gera uma frequência estipulada. Ele vai dar um gráfico do sinal e um gráfico de sinal por tempo. Ele traz essa ressalta aqui de que abaixo de 100 Hz e acima de 8000, o aparelho celular não tem pode não trazer bons resultados. E isso acabou se confirmando uma vez que quando fomos medir os níveis inferiores da audição, que teoricamente é 20 Hz, a frequência audível, né? A base da frequência audível. E isso resultou que todo mundo, incluindo o meu pai de 60 anos, conseguiu ouvir uma frequência inferior a 20 Hz, o que teoricamente não é possível. Mas ok. Então, primeiro, o que é intensidade sonora? É o fluxo de energia por unidade de área. Refere-se ao produto da pressão pela velocidade das partículas em um meio fluido, o que é equivalente à potência recebida por unidade de área. Então, intensidade está relacionado à potência emitida pela fonte geradora de barulho, de som, e a distância que tu te encontra dessa fonte. De maneira genérica é isso. Eu acredito que não há necessidade de entrar em cálculos específicos, mas essa área está relacionada a uma esfera, a área de uma esfera que expande conforme o som vai se propagando. E bom, a gente não consegue escutar abaixo, enfim, a gente não consegue escutar muito bem abaixo de 10 a menos 12 watts metro quadrado. E o limiar da dor, que seria a partir do momento da potência por área, que começa a danificar nosso aparelho auditivo, que é 1 watt metro quadrado. E isso.
Frequência sonora. A frequência sonora é o número de ciclos por segundo que uma fonte emite seu sinal. Então, se esse aqui fosse o gráfico da amplitude de uma caixa de som pelo tempo, a gente poderia ver que a frequência dela pode ser considerada daqui, desse ponto, desse cume, até o próximo cume, e tu divide isso pelo tempo. Então é 1 dividido por, que dá 4.1 até 8.8, mais ou menos. E aí tu tem a frequência que é a frequência da fonte. E, bom, para finalizar, só apresentar os resultados que eu obtive. O meu pai, de 61 anos, consegue escutar apenas até 8.600 Hz, que foi um valor um tanto quanto surpreendente. Inicialmente, quando eu testei, eu pensei que pudesse estar quebrado ou não funcionando muito bem, mas ok, foi o valor que a gente encontrou. Eu escuto só até 17.700 Hz. E meu irmão mais novo, de 21 anos, até 18.000 Hz. Possivelmente, se fosse feito em uma turma de ensino médio, esses 18.000 estariam por volta de 19 a 20 mil. E o problema de aplicar na turma de ensino médio seria que seria difícil encontrar alguém para comparar a audição e não ser algo muito tipo, eu acredito no meu professor e mais algo, ok, meus colegas também estão com o mesmo problema de audição, problema de ouvir acima de determinada faixa de frequência. Então, o que daria para fazer é chamar algum funcionário do colégio ou alguém mais velho para fazer. Ou até mesmo propor uma atividade dentro da turma para que os alunos testassem, fizessem o teste em casa com seus pais ou os seus responsáveis. Claro, supondo que a turma toda tem celular, o que, apesar de não ser uma realidade, se aproxima, uma realidade do Brasil, não se aproxima bem. E é isso. Boa noite.